Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem, se cuidando durante esse período de coronavírus, ficando em casa, lavando as mãos, ou seja, tomando todas as medidas possíveis, né? Tanto pelo seu bem-estar como da família de vocês. Além disso, eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar o que a gente está trabalhando via a distância, e até a gente poder estar junto novamente, tá bom? A aula de hoje é uma continuidade do assunto que nós já vimos trabalhando, que é a Revolução Francesa. E aí a gente estuda agora, busca, na verdade, entender como que Napoleão ascende ao poder e como que é seu período no governo na França, que é aproximadamente 15 anos, em que medida isso traz transformações no contexto europeu, tá bom? Então, eu queria que vocês prestassem atenção aí na tela para acompanhar a videoaula. Bom, quando que a gente fala que surge a figura de Napoleão Bonaparte? É no contexto da Revolução Francesa. Inclusive, se você observar aí a charge que está na tela, é a charge que está analisando a situação social na França em relação às camadas sociais francesas antes da Revolução. Então, você tem aí representado o primeiro, segundo e terceiro estado, sendo que o terceiro estado literalmente carrega nas costas o privilégio dos dois primeiros estados, composto por clero e nobreza, ok? Então, a situação francesa era grave, tanto que a revolução ela não acontece do nada. Você tem uma série de problemas dentro da França. E quando essa revolução francesa acontece, você vai ter algumas tensões entre os grupos participantes da revolução, principalmente entre o que a gente entende como alta burguesia e as camadas populares, que era essa pequena burguesia, os camponeses. Então você já vai ter um tensionamento ali logo quando eles estão escrevendo a sua Constituição, na primeira fase da Revolução, a Assembleia Nacional Constituinte. E no meio desse processo, você também tem uma outra situação enfrentada pela França. Os reis absolutistas de vários países da Europa, vendo o que estava acontecendo na França, invadiram o país e formando coligações. E essas coligações, gente, elas não obtiveram sucesso. Mesmo em meio à revolução, a França conseguiu se sair bem disso. E é nesse contexto aí que surge o Napoleão. E não bastasse, né, gente? Você tem, lógico, uma estabilidade política, econômica. Econômica porque já havia uma crise que antecedia a Revolução. E instabilidade política porque você está num momento incerto, né? Então você está tentando reconstruir as bases da França. Então, querendo ou não, é um momento de grande instabilidade. E a Revolução Francesa ela não é um evento de curtíssima duração. É um processo histórico que dura aproximadamente 10 anos, é muito tempo. E nesse contexto é que vão surgir essas mobilizações, principalmente da alta burguesia, para que a Revolução chegasse a um termo, um fim. E aí a figura de Napoleão Bonaparte, ela ganha muita força, porque ele vai contar com o apoio dos girondinos, que são, em sua maioria, essa alta burguesia, e de modo que desse um fim à Revolução. Não restaurasse o antigo regime, não era esse o objetivo, mas que também não fosse uma mudança tão profunda. Então, eles eram, nesse sentido, um pouco mais conservadores que outros grupos da Revolução. E o Napoleão assume o poder num evento que nós chamamos de golpe 18 Brumário. 18 Brumário porque é dia 18 do mês Brumário. Lembrem-se que o calendário na França foi alterado. Então, Napoleão ele assume a França nesse contexto. Lembrando também que ele tem um apoio muito importante, que é o apoio do exército francês. Então, ele tem esse apoio militar, que ao mesmo tempo ele era um sujeito extremamente popular, por conta das vitórias contra as coligações que investiram contra a França. Então, ele tinha aí um conjunto de fatores que favoreciam
para que ele assumisse o poder, certo? Bom, o governo dele a gente costuma dividir em 3 fases. A primeira dessas fases é o consulado, que é um período em que há uma reorganização interna da França. O segundo período nós chamamos de império, lembrando que toda vez que a gente menciona historicamente império, no sentido mais tradicional, a gente está falando sobre um processo expansionista, um processo de dominação, que é o que exatamente Napoleão Bonaparte faz nesse contexto. E por fim, uma terceira fase, que é o governo dos 100 dias. Para não dar spoiler, eu vou deixar para comentar só no finalzinho do vídeo. Bom, esse primeiro momento, então, o Napoleão ele vai propor primeiro uma série de tratados internacionais para estabelecer paz com países europeus, fortalecer as relações externas, né? A França tem um impacto muito grande com a Revolução e a Revolução não melhorou a crise econômica que passava, né? Então, o Napoleão, ele, de início, ele faz esse movimento de reorganização da França. E uma coisa muito importante nesse sentido é que se cria o Banco Nacional e se faz uma nova moeda, que é o franco, que é a atual moeda francesa. Você também tem um acordo com o Papa Pio VII, em que o catolicismo volta a ser permitido na França. Como assim? Simples, gente. O catolicismo foi proibido, foi banido da França durante a Revolução, pelo fato de o clero ser associado aos privilégios do antigo regime. Então, há um acordo para o retorno da Igreja Católica na França. Além disso, se escreve uma nova Constituição, ou seja, um novo conjunto de leis, em que você tem aí alguns princípios iluministas, e o principal deles é a ideia de divisão dos 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Além disso, você também vai ter um novo código de leis, que é o Código Civil Napoleônico. Esse Código Civil, ele era baseado no direito romano e ele beneficia principalmente a burguesia, ao garantir direito à propriedade, casamento civil, liberdades individuais, que são características essencialmente do pensamento iluminista que a gente já estudou em sala de aula. Além disso, já prevendo os novos contextos trabalhistas que vão entrar no século XIX, proíbe a formação de sindicatos e greves. A Revolução Industrial ela já havia começado na França, você já tem fábricas que vão se instalar em outros países da Europa, então é uma proibição que consta também no Código Civil Napoleônico. E, além disso, ele reestabelece a escravidão nas colônias, que havia sido abolida durante a Revolução Francesa. Outra reforma importante é a reforma educacional, que vai colocar a educação como responsabilidade do Estado e fornecer uma educação pública. Então, esse modelo de escola clássica que nós conhecemos hoje e de responsabilidade do governo, está sendo muito pensado e proposto no século XIX, e Napoleão é um dos pioneiros ao propor esse tipo de reforma. E aí você tem escolas de ensino fundamental e médio, que são os liceus, inclusive o nome da nossa escola não é à toa. As escolas politécnicas, que são escolas profissionalizantes, além de escolas de direito político, que são destinadas ao ensino superior. Lembrando que as escolas politécnicas, se elas são de ensino profissionalizante, está formando gente para o mercado de trabalho, para atender necessidades do próprio país. E uma outra questão interessante é que o ensino primário ele não entra nessa reforma, que seria o que vocês chamam hoje de 1º a 5º ano. Ele continua de responsabilidade da igreja. Então, a igreja era responsável por dar
as primeiras instruções escolares, e depois desse período é que você entrava nas escolas estatais, ok? Bom, esse período ele termina quando Napoleão ele se coroa imperador da França. E você pensa, ué, mas não era um problema ter uma monarquia? Por que isso? E aí tem alguns aspectos que são contraditórios, mas bem interessantes. Porque se em alguns aspectos Napoleão ele rompe e se contradiz a respeito dos ideais iluministas, por outro também, ele não assume completamente o que é tido como norte central do antigo regime. Então, essa coroação dele também ela é marcada por essa contradição. Esse é um quadro de 1806, 2 anos depois da coroação, quase 2 anos, né? Que retrata esse momento. E ela foi interessante, primeiro porque ele foi consagrado imperador na Catedral de Notre-Dame, que inclusive pegou fogo um tempo atrás. Ao contrário das coroações dos outros reis franceses, né? Então, dos monarcas absolutistas. Então, é um primeiro rompimento. Ele muda, em alguma medida, esse cerimonial. Além disso, tem um outro aspecto muito interessante que é que ele se autocoroa. Em geral, era o arcebispo, né? O próprio Papa, em alguns casos, que coroava os monarcas. E o Napoleão, ele pega essa coroa das mãos do arcebispo e coloca na sua própria cabeça. Então, isso parece bobo, mas em termos simbólicos, representa aí uma atitude de independência em relação à igreja, que aquilo estava acontecendo não mais por direito divino dos reis, vontade divina, mas por uma organização política própria e que ele não dependia necessariamente da igreja para aquilo estar acontecendo. Então, esse é um momento muito representativo aí do governo de Napoleão. E a partir do momento em que ele se coroa imperador, você vai ter um movimento, então, de expansão para outros territórios. Então, você vai ter uma série de guerras externas que vão ser lideradas pela Inglaterra para contrapor esse movimento. Outras monarquias absolutistas que vão continuar se opondo às práticas liberais, que ainda são remanescentes da Revolução e que Napoleão adota. Lembre-se que a Constituição que ele propôs tem vários princípios iluministas. E você vai ter aí, nesse primeiro momento, uma enorme rivalidade estabelecida entre os franceses e os ingleses, que já era uma das principais potências econômicas e militares do mundo. E esse movimento de ataque militar aos ingleses não vai funcionar bem, principalmente porque a Inglaterra ela não está conectada em termos geográficos ao resto do continente. Ela é uma ilha. Portanto, você precisa ter também uma frota marítima militar que seja boa o suficiente para derrotar os ingleses que já têm uma tradição secular. E não é o que acontece. Napoleão perde essa batalha, né, que ela é conhecida inclusive como a Batalha de Trafalgar, em 1806. E Napoleão, então, volta ao seu continente e vai consolidando a sua política de expansão territorial. Então, se você observar o mapa aí, ó, cada momento, cada cor aí representa um momento diferente na França. Então, esse rosa clarinho é a França antes da Revolução. Durante ainda a própria Revolução, você tem conquistas militares. Esses países em verde são países que são dominados por Napoleão. Então, ó, Espanha, parte da Itália, parte do que hoje a gente entende como Alemanha, onde seria hoje a Polônia, são locais dominados por Napoleão.
Você tem a Inglaterra, né, a Grã-Bretanha, no caso, como seu principal adversário. E aí você tem um momento muito importante da geopolítica desse contexto, que é estabelecer algo que nós chamamos de bloqueio continental. O que é isso na prática? Já que não se conseguiu invadir militarmente o território inglês, Napoleão então promove à força um bloqueio econômico aos ingleses, de modo que isso pudesse enfraquecer o poder que os ingleses tinham na época. E qual era a proposta do Napoleão? Bom, se o país não aderir ao bloqueio, esse país será atacado. E um desses países que vão passar por esse processo é Portugal. Portugal não vai aderir ao bloqueio continental por uma razão muito simples: tinha uma enorme dependência econômica em relação à Inglaterra. E na iminência de ser invadido, toda a família real portuguesa, com mais uma série de pessoas da própria corte, eles fogem. E fogem para onde? Para cá, para o Brasil, em 1808, que é um fator, inclusive, determinante para o nosso processo de independência. Você vai ter aí uma série de problemas que vão ser ocasionados desse bloqueio continental, porque a França, ela impõe uma proibição comercial, mas ela não consegue abastecer a contento o mercado europeu. E para piorar a situação, quando eles avançam sobre a Rússia, você tem a primeira grande derrota de Napoleão nesse processo expansionista. E, gente, essa derrota napoleônica na Rússia, ela é das batalhas militares assim, né, mais comentada, principalmente pela técnica utilizada pelos russos, que é algo que nós chamamos de terra arrasada. Então, na prática, como funciona? Na iminência da chegada dos exércitos franceses em determinados locais da Rússia, os próprios russos destruíam o local, queimavam plantações, produziam uma destruição tremenda para dificultar o abastecimento das tropas. E aí, na medida em que eles iam avançando, não tinha nada para ser dominado, poucas coisas a serem saqueadas. Então, era uma maneira de você minar o abastecimento, porque você tem uma distância muito grande, né, entre a França e a Rússia, e você ia minando o abastecimento. E aí, soma-se a isso um período de inverno rigorosíssimo na Rússia. Você tem regiões, por exemplo, em que o inverno atinge temperaturas de menos 30 graus Celsius, então é um inverno extremamente rigoroso e ao qual os franceses não estavam preparados. Então se perdeu muitos soldados, é um momento de derrota napoleônica, e claro, que desestabiliza até seu próprio poder ante a Europa. E aí, nesse momento também, você vai ter uma ofensiva das coligações, que são os países que já vinham tentando invadir. E aí você tem uma coligação entre Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia, que vão invadir a França e vão conseguir derrotar as tropas napoleônicas na Batalha das Nações. E acabam forçando Napoleão a abdicar o trono. E aí ele é enviado para uma prisão na ilha de Elba. E nessa prisão, até com uma condição bastante razoável. Mas aí o que vai acontecer? Você busca restabelecer as estruturas do antigo regime na França. Então você faz o quê? Restabelece a própria monarquia absolutista. E aí quem vai assumir é o irmão do Luís XVI, que foi morto na Revolução. E aí ele se consagra como Luís XVIII, ok? Então restabelece a monarquia absolutista na França. E aí você pensa, pronto, acabou aí, professora? Não. Gosto de história porque é eita atrás de eita. Quem diria, não? Napoleão consegue, junto com os soldados que estão na ilha de Elba, fugir. Ele consegue convencer os soldados
de retomar o poder na França, foge, ele consegue retomar o poder na França, o que causa um espanto tremendo, que é esse período que nós chamamos de governo dos 100 dias. E mais uma vez, os países da coligação que eu mencionei, eles se reúnem com mais de 1 milhão de soldados, veja o tamanho da ofensiva que nós estamos tratando aqui, e derrotam definitivamente Napoleão na Batalha de Waterloo, em junho de 1815. E aí ele é enviado no exílio, né, para a ilha de Santa Helena, com muito menos condições, com muito menos regalias, onde ele vai viver até a sua morte, poucos anos depois, em 1821. E aí, os países, então, após esse conflito, eles realizam o Congresso de Viena, que basicamente essas potências da coligação que vencem, né, as tropas napoleônicas, elas buscam restaurar tudo que havia de antigo regime na Europa, retorna as fronteiras para como elas eram antes da Revolução. Então, todos aqueles locais que a França invadiu, eles se perdem, restabelece a monarquia em diversos países, inclusive em Portugal também. Então, voltam as coisas a ser como eram antes. E aí se estabelece uma organização que é chamada de Santa Aliança, que tinha por objetivo intervir militarmente em qualquer lugar que estivesse ameaçado por movimentos liberais na Europa. Só que, claro, gente, a Santa Aliança ela não vai ter sucesso porque as possibilidades que a Revolução Francesa abriram, elas não têm volta. Então, essas reformas liberalizantes, a maneira com a qual, inclusive, Napoleão propaga elas pela Europa, é algo que vai ser buscado ao longo do século XIX, a ponto de, ao longo desse século, boa parte de monarquias absolutistas irem caindo por processos justamente de lutas liberais, certo? Bom, então, aqui eu coloquei um resumo, colocando primeiro a escalada, né? Então, você tem uma crítica interna a Napoleão, né? Que subverte um pouco os ideais da Revolução Francesa, tem governo autoritário, ele é acusado de autopromoção. Então, na França, você já tem gente muito descontente com isso. Você tem uma reação de povos que foram dominados, o bloqueio continental que não funcionou muito bem, a derrota na Rússia e a coligação entre os países que não foram invadidos por Napoleão e que acabam por derrotar a França, tanto que eles derrotam, aí você tem a fuga de Napoleão, governo dos 100 dias, tem uma nova coligação que derrota de vez, e aí sim o Congresso de Viena. Então essa tela é uma tela só resumindo todo esse movimento de reação ao expansionismo de Napoleão, tá bom? Aqui eu deixo algumas dicas para vocês. A primeira delas é algo que a apostila trouxe muito legal nas páginas 407 e 408, da reação de Beethoven, que era um sujeito muito entusiasta da Revolução Francesa, admirava muito Napoleão. Inclusive, ele escreveu uma sinfonia para ele, que vai estar o link na descrição. E depois se decepciona profundamente com a maneira com a qual Napoleão vai governar a França. Então, essa é uma história que está na apostila de vocês, e aí fica o link para a sinfonia. Além disso, na página 410, tem um QR Code que indica vocês para um documentário do History Channel, falando um pouco sobre a história de Napoleão, um documentário super bacana, recomendo bastante também. E na página ainda 412 tem uma outra indicação, que são as diversas visões que se constroem sobre a figura de Napoleão, ou seja, para o bem e para o mal, admiração, crítica e etc. É um sujeito que foi muito importante e que trouxe transformações
muito profundas no contexto europeu na transição do século XVIII para o século XIX. Então é isso. Qualquer dúvida, vocês podem deixar pergunta aqui nos comentários, enviar no escolar ou no nosso grupo. E além disso, o link das indicações está aqui na descrição, tá bom? Um abraço e até a próxima!